Se você precisa determinar qual que vai ser o rendimento do concreto que você vai utilizar no seu traço, este vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como você pode estimar esse valor. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e você já parou para pensar que aquela quantidade de material do seu traço de concreto, se você não souber dosar corretamente, pode faltar após a mistura? E é exatamente isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Nós vamos ver um exemplo de traço utilizado para contrapiso. E nesse traço, nós vamos determinar qual que é o rendimento. E a partir do rendimento, nós evitamos que aconteça esse tipo de fato de faltar material durante a execução do seu serviço. Mas esse tipo de vídeo pode ser replicado para lajes, para vigas e até mesmo outros elementos estruturais, uma vez que você trabalhe corretamente com traço de concreto. Aí assim, você vai determinar o seu rendimento. Te desejo uma boa aula. Pessoal, para ficar bem fácil para você, esse exemplo que nós temos aqui de um traço de concreto que pode ser utilizado em contrapiso, aqui no caso nós estamos levando em consideração uma parte de cimento, 3 partes de areia, 2 partes de brita zero ou até mesmo pedrisco e meia parte de água. Com base nessa especificação de traço que nós temos, nós vamos conseguir determinar a quantidade que nós vamos ter. Quantas partes fazendo o somatório que nós vamos ter aqui. Geralmente nós trabalhamos com um saco de cimento e essas 3 partes aqui que nós temos do traço de concreto, se for contabilizada, nós vamos ter uma de cimento, 3 de areia que dão 4, mais 2 de brita zero que vão dar 6 e meia parte de água. Fazendo esse somatório, nós vamos ter 6 partes e meia no nosso traço de concreto. Só que agora nós precisamos juntar todos esses materiais para fazer a confecção do nosso traço de concreto. Uma vez que você pega o cimento, a areia média, a brita zero e também a água, nós vamos fazer a junção e colocar na betoneira para rodar o nosso traço de concreto. Só que aqui tem um detalhe que muitas pessoas acabam esquecendo. Quando nós temos a areia e principalmente a brita em determinadas partes, ou seja, montantes, ela acaba criando vazios. Se você observar, se você pegar uma certa quantidade de pedras e colocar dentro de uma caixinha, você vai perceber que sobraram alguns espaços entre essas pedras. E quando nós rodamos o traço de concreto, nós eliminamos todos esses espaços, já que a água vai conseguir percolar esses espaços, a gente vai ter essa mistura da areia com a brita, vai preencher esses espaços da brita, e quando você vai fazer o somatório final, você vai perceber que aquela quantidade de material que você estimou não é a real que você vai ter. Agora, pegando aquele traço de concreto, que seria uma parte de cimento, 3 partes de areia média, 2 partes de brita zero e meia parte de água, fazendo a junção disso, nós vamos ter o total de 4 partes. O que seria essas 4 partes? Uma vez que você faz a rodagem desse concreto na betoneira e depois vem colocando dentro de alguns potinhos, ou até mesmo dentro de latas, esse total de concreto que estava dentro da betoneira, ele conseguiu preencher 4 partes. Partindo desse princípio, nós temos que determinar qual que é a porcentagem de redução desse concreto. E para fazer isso é bem fácil. Lembra que lá atrás nós havíamos determinado, antes de fazer a mistura, que nós tínhamos 6,5 partes, ou 6 partes e meia. Então nós vamos pegar esse total, subtrair a quantidade de material após fazer a rodagem na betoneira, que no caso aqui no nosso exemplo é 4, e dividir pelo total inicialmente, que é 6 partes e meia. Fazendo essa subtração de 6,5 menos 4 e dividindo por 6,5, nós encontramos 0,385. Só que para passar para a porcentagem, nós precisamos multiplicar por 100. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos o valor de 38,5%. Interpretando esse resultado quer dizer o quê? Que quando nós fizemos a mistura de todos os materiais do nosso concreto, ele teve uma redução de 38,5%. Lembra que eu havia explicado para você a questão dos vazios que nós vamos ter nos materiais separados? E quando você faz a junção deles, acaba que nós eliminamos esses vazios, principalmente da brita. Já a próxima etapa que nós vamos ter aqui é fazer o cálculo do rendimento desse traço. E é bem simples.
Uma vez que nós sabemos que o nosso traço é 100%, basta tirar a redução. 100% menos 38,5%, nós achamos o rendimento de 61,5%. Então é esse o rendimento que nós vamos ter, pessoal, com aquele traço de concreto inicialmente mostrado para você. Lembra? Então isso quer dizer o quê, pessoal? Uma vez que nós definimos o nosso traço de concreto e fizemos a mistura dele, ele vai render determinada porcentagem, que no nosso caso foi de 61%. Aqui no nosso exemplo, nós estamos levando em consideração um saco de cimento CP2 e 3 latas de areia média, 2 latas de brita zero e meia lata de água. Aqui no caso, para fazer a dosagem do cimento, aqui no canal nós já temos um vídeo anterior que nós estimamos um saco de cimento consegue encher quantas latas. E com base nos vídeos anteriores, já ensinado para vocês, um saco de cimento de 50 kg consegue encher um pouco mais de 2 latas. Então, exatamente é 2,2. Nós pegamos esse valor de 2,2 para passar para litros, basta multiplicar por 18. Então, esse vai dar o resultado de 39,6 litros, só de cimento. Já o próximo que nós vamos fazer é da areia média. O nosso traço está estimando que nós vamos utilizar 3 latas, e para passar para litros, basta multiplicar por 18. 3 vezes 18, 54 litros. A mesma lógica para a brita zero, 2 latas de brita zero multiplicado por 18, nós vamos ter 36 litros de brita zero. E a água, meia lata d'água multiplicado por 18, nós vamos ter 9 litros. E se você fizer o somatório do 39,6 ao 9, nós vamos ter um valor de 138,6 litros. Só que é sempre bom trabalhar em metros cúbicos o traço de concreto. E a transformação de litros para metros cúbicos é bem simples. Um metro cúbico tem 1000 litros. Então você vai pegar esse valor de 138,6 e dividir por 1000. Aqui no caso nós vamos encontrar o valor de 0,1386 metros cúbicos. Isso, pessoal, é antes de fazer a nossa mistura do concreto. Já essa próxima etapa nós vamos descobrir qual que vai ser o volume que nós vamos ter após fazer a mistura de todos os materiais. Então nós vamos pegar essa quantidade de 100% e multiplicar pelo rendimento. 0,1386 metros cúbicos multiplicado pelo rendimento determinado anteriormente. Lembra que era 61,5%? Então você vai multiplicar por 0,615. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos que para esse rendimento, o nosso valor é de 0,0852 metros cúbicos de concreto. Então isso significa o quê, pessoal? Antes de você fazer a mistura de todos os materiais dentro da betoneira, nós temos um volume de 0,1386 metros cúbicos. Só que depois que você coloca os materiais na betoneira e começa a rodar aquele concreto, essa quantidade de material acaba caindo para 0,0852 metros cúbicos. Dando sequência, vamos para esse exemplo aqui de contrapiso para você sentir na pele como você vai fazer esses cálculos. Aqui o nosso exemplo vai considerar a espessura do nosso contrapiso de 5 centímetros. E a área que nós temos para concretar é de 10 metros quadrados. Para você saber o volume exato de concreto que você vai precisar, basta fazer a fórmula do volume. Então, pegando 10 metros quadrados, multiplicando por 0,05, nós encontramos um volume que nós vamos precisar para esse exemplo aqui, 0,5 metros cúbicos de concreto. Então, vamos determinar o número exato de traços que nós vamos precisar. E com base no volume final do traço depois de rodado na betoneira, que foi de 0,0852 metros cúbicos, basta fazer essa divisão. 0,5 dividido por 0,0852. Aqui nós vamos estimar que nós vamos precisar, para fazer o traço de concreto estimado, de 5,87 traços. Se você pegar aquela especificação de traço, que seria um saco de cimento para 3 latas de areia média, para 2 latas de brita zero e meia lata de água, basta multiplicar pela quantidade de traços que você vai precisar. Vamos fazer aqui na prática. Um saco de cimento multiplicado por 5,87 traços. Nós vamos precisar de aproximadamente 6 sacos de cimento, já que não são vendidos 5,87 sacos de cimento. Só que nós precisamos passar para a lata. Lembra que eu havia mencionado para você?
que um saco de cimento de 50 kg acaba enchendo pouco mais de 2 latas. Então aqui, 2,2 multiplicado pela quantidade de sacos de cimento. Então, multiplicado por 6, então nós encontramos 13,2 latas de cimento. Isso você também vai fazer com a areia. Você vai pegar as 3 latas e multiplicar por 5,87. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos 17,61 latas de areia média. A mesma lógica para a brita zero, nós temos 2 latas de brita zero multiplicado por 5,87. Nós encontramos o valor de 11,74 latas de brita zero. E assim com a água. Se você pegar 0,5, que seria meio, multiplicar por 5,87, nós vamos precisar de 2,94 latas de água. Se você fizer o somatório de todas essas latas, lembrando que são latas de 18 litros, se você pegar do 13,2 e fazer o somatório até o 2,94, nós encontramos um somatório de 45,5 latas de materiais. Fazendo a transformação de latas para litros, basta pegar esse 45,5 e multiplicar por 18. Essa multiplicação acaba resultando em 819 litros de materiais. E se você passar para metros cúbicos, já que é a unidade perfeita para trabalhar com concreto, aqui nós encontramos 0,819 metros cúbicos. Basta dividir por 1000. Esse 0,819 metros cúbicos é 100%, antes de fazer qualquer tipo de mistura na betoneira. E se você fizer na betoneira, nós sabemos que nós temos uma redução. E esse concreto acaba rendendo 61,5% do nosso material. Então, pegando esse total e enquadrando dentro do nosso rendimento, nós vamos ficar o seguinte: 0,819 metros cúbicos multiplicado por 0,615, que seria a questão do rendimento. Fazendo essa multiplicação, nós temos que encontrar o mesmo valor que nós havíamos determinado lá atrás quando nós fizemos o volume do nosso exemplo, que seria uma espessura de 5 centímetros e uma área de 10 metros quadrados. E se você fizer essa multiplicação, vai dar 0,503 metros cúbicos. Tá vendo que bate, pessoal? É que essa pouca diferença provavelmente deu por causa das casas decimais dos nossos valores aqui. Lembrando que nós temos a série aqui no canal de forma gratuita para você, traço e traço. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!